O erro silencioso que faz seu valor ser invisível. Parte 1. O seu maior erro não é cometer falhas operacionais. O seu maior erro é ser invisível. Na lei do terreno, o profissional mais competente que se esconde no fundo da sala é superado pelo medíocre que sabe dominar o centro do palco. Você pode passar 10 anos entregando seu sangue no silêncio, dominando todas as técnicas de combate, gerindo sua equipe com maestria e mantendo uma disciplina impecável. Mas se você permitir que a multidão o engula, se você passar despercebido nos bastidores do comando, a sua competência não conta absolutamente nada. O mundo não julga a essência, o mundo julga a aparência. O que não é visto simplesmente não existe. A maioria dos homens de alto valor vive na ilusão infantil de que o trabalho duro fala por si só. Eles esperam passivamente pelo reconhecimento, enquanto o oportunista colorido atrai os holofotes, toma o controle da narrativa e assume liderança que deveria ser sua. Se você quer exercer uma autoridade real e inabalável, aprenda a regra fundamental do jogo. Atraia atenção a qualquer preço. Pareça maior, mais misterioso e mais perigoso do que a massa tímida que se esconde na sombra da mediocridade. Centro de Treinamento e Operações. Noite de chuva intensa na região metropolitana. O asfalto molhado refletia o clarão dos giroflex no ponto de estacionamento. A central do Copom despacha pela frequência de emergência do 190, indivíduo armado em surto psicótico violento dentro de um imóvel residencial, mantendo a própria família sob refém. A ocorrência escalava rapidamente. Em minutos, as viaturas do patrulhamento tático cercaram o perímetro. No centro da crise estava o capitão Barreto, um oficial conhecido na corporação pela execução impecável da doutrina, mas que carregava um estilo discreto, quase invisível. Barreto sempre acreditou que a eficiência fria era suficiente. Ele não gostava de câmeras, repelia a imprensa e evitava qualquer exposição que considerava desnecessária. Ao lado de Barreto, como primeiro interventor no local, atuava o tenente Siqueira. Siqueira entendia o teatro do poder como ninguém. Ele sabia que em uma crise de alta visibilidade, o domínio do ambiente não se limita à contenção física da ameaça. Ele exige o domínio absoluto da percepção pública. Siqueira havia acabado de realizar a passagem de serviço motorizado e a inspeção rigorosa de viatura e armamento. Seu fardamento era impecável. A câmera operacional portátil acoplada ao seu peito brilhava com LED de gravação ativo. Sua postura não transmitia apenas prontidão técnica, transmitia um magnetismo soberano. Enquanto as viaturas convencionais mantinham o isolamento da via, a imprensa local e dezenas de populares com telefones celulares começaram a se aglomerar atrás da fita de preservação do local do crime. A atmosfera estava carregada de tensão, caos e incerteza. O agressor surge na sacada do segundo andar, visivelmente alterado, empunhando uma arma de fogo e gritando ameaças desconexas. O capitão Barreto, mantendo o protocolo tradicional, recuou para o ponto de amparo na penumbra, tentando gerenciar a crise através do rádio, invisível para quem assistia do lado de fora. Ele deu a ordem para manter a negociação fria, mas a multidão e os repórteres viam apenas o vácuo de comando. A narrativa na transmissão ao vivo da TV começava a se descontrolar. A polícia parece hesitante, o perímetro está sem liderança visível. Siqueira percebeu a falha no exato segundo em que ela aconteceu. O vácuo de imagem estava destruindo a credibilidade da operação. Sem desrespeitar a cadeia de comando, Siqueira executou uma manobra de presença tática. Ele assumiu o centro do perímetro de visibilidade. Posicionou a viatura de força tática com o ponto de aterrissagem perfeitamente enquadrado sob a iluminação dos refletores das equipes de reportagem. Ele desembarcou com calma absoluta, empunhando o equipamento de menor potencial ofensivo. Não se escondeu. Não virou o rosto para as lentes. Pelo contrário, ele se tornou o ponto focal de toda a cena. Sua presença era tão densa, tão calculada e magnética que todas as câmeras da imprensa viraram instantaneamente em sua direção. O agressor, ao olhar para baixo e ver aquela figura imponente, focalizada por todos os holofotes, parou de gritar para a multidão. O foco do criminoso foi totalmente sequestrado pela presença de Siqueira. Siqueira não elevou o tom de voz. Utilizou o tom de voz de autoridade, pausado, cirúrgico, direcionado tanto ao infrator quanto ao áudio da sua câmera operacional portátil. A sua única alternativa tática é desembarcar sem o armamento. O perímetro está dominado. O silêncio tomou conta da rua. A multidão prendeu a respiração. O agressor, intimidado pela força daquela presença que parecia gigante sob as luzes,
Arremessou a arma pela janela e se rendeu sem disparar um único tiro. Qual foi o desfecho real daquela noite nos bastidores do batalhão? No papel e nos relatórios oficiais, o capitão Barreto assinou a ocorrência como comandante do setor. Mas na mente da tropa, na avaliação dos superiores, na cobertura da mídia e na percepção da opinião pública, o homem que resolveu a crise foi o tenente Siqueira. Enquanto Barreto operou na sombra e foi ignorado, Siqueira usou a visibilidade a seu favor. Ele transformou o ambiente de caos em um palco de demonstração de autoridade incontestável. O que podemos extrair desse cenário real para sua carreira, para o seu posicionamento e para sua liderança diária? Entenda a anatomia dessa lição. As pessoas julgam absolutamente tudo pelas aparências. O que não é visto não tem valor. Não adianta nada você ser o melhor operador, o gestor mais preparado ou o profissional mais ético se ninguém percebe a sua presença quando a crise estoura. Se você se mistura com a paisagem, se você atua com modéstia excessiva e se esconde no meio da massa, você está assinando a sua própria irrelevância. O palco da vida não aceita o vácuo. Se você não ocupar o centro das atenções com mistério, com postura e autoridade, um rival mais ruidoso ocupará o seu lugar e levará o crédito pelo seu esforço. Atrair atenção não é uma questão de vaidade infantil, é uma estratégia de sobrevivência e domínio tático. É criar uma aura de poder tão forte que os seus oponentes recuam e os seus liderados instintivamente buscam a sua direção. Mas preste atenção, existe uma linha tênue entre ser um líder magnético que domina o ambiente e se tornar um falastrão vulgar que a multidão despreza. Como criar essa visibilidade sem parecer arrogante? Como usar a arte do mistério da imagem pública para fazer com que os seus superiores e a sua equipe gravitem ao seu redor de forma natural, sem que você precise mendigar por atenção? É exatamente o código de execução visual e o algoritmo de atração de sinal que vamos abrir agora, na parte 2. Continue focado. A instrução estratégica está apenas começando. Bem-vindo à parte 2. Se você compreendeu a lição do terreno no módulo anterior, já entendeu que o silêncio e a modéstia excessiva não são virtudes estratégicas, são vulnerabilidades. A maioria dos homens erra gravemente no exato momento em que percebe que está sendo ofuscado ou empurrado para a obscuridade. Ao verem um rival sem escrúpulos roubando a cena, atraindo a atenção da chefia e construindo uma narrativa falsa, eles reagem de duas formas infantis. Ou se recolhem ressentidos no canto da sala, esperando passivamente que a justiça divina aconteça, ou entram em um surto reativo de desespero, tentando forçar uma presença de forma agressiva, desordenada e vulgar. Ambas as reações são atestados de fraqueza. Quando você clama desesperadamente por atenção ou reclama que não está sendo visto, você entrega ao ambiente a prova definitiva da sua insegurança. O verdadeiro operador de elite, o líder que domina a ciência do magnetismo tático, age na direção oposta. Ele aciona a virada de chave através do controle emocional e do reposicionamento de cena. Imagine o cenário clássico de bastidor. Uma reunião de alinhamento tático ou uma apresentação de resultados decisiva na sua empresa ou unidade. Você trabalhou durante semanas no planejamento, dominou a planilha de métricas, revisou os protocolos de segurança e refinou a execução do serviço. Mas, no momento da exposição pública, um par ambicioso toma a palavra antes de você, usando frases de efeito, termos pomposos e um tom teatral para vender o seu trabalho como se fosse dele. O ar no ambiente fica denso. A tentação imediata é interromper de forma ríspida, rebater com ironia ou demonstrar irritação no semblante. Se você fizer isso, você perde o jogo. O público e a liderança não verão a sua razão técnica, verão apenas dois homens disputando migalhas de holofote, e o tom emocional da sua reação validará a postura do agressor. No segundo em que a armadilha de imagem é armada contra você, acione a postura da autoridade soberana. Não cruze os braços. Não baixe a cabeça. Não demonstre um único tique de impaciência. Mantenha o tórax ereto, o semblante calmo e o olhar fixo no interlocutor. Deixe que ele se expanda no ruído. Deixe que ele ocupe o espaço verbal até o limite do excesso. Quando o silêncio retornar à mesa, você não vai pedir licença para falar. Você vai assumir a palavra com um tom de voz firme, grave e pausado. O tom de quem não precisa gritar porque possui o domínio da gravidade da cena. Você não ataca a pessoa. Você rouba o centro do palco ao introduzir o elemento que a massa sempre busca, mas raramente encontra: a clareza magnética do mistério e da precisão técnica. Em vez de disputar o que já foi dito, você eleva a barra do debate. Apresenta o dado oculto, o detalhe tático que ninguém percebeu, a solução cirúrgica que exige coragem. Em 3 frases curtas, o foco de toda a sala é drenado do falastrão e redirecionado para sua presença. O palco é seu de volta.
Para que essa presença não seja um acidente fortuito, mas sim uma ferramenta de comando constante na sua rotina, você precisa operacionalizar esse princípio. Isso não é intuição, é método. Aqui está o algoritmo de execução da visibilidade tática em 4 etapas cirúrgicas para aplicar na sua liderança, nas suas negociações e no seu ambiente operacional. Passo 1. A construção do contraste visual e comportamental. Para sobressair na multidão, você não precisa vestir roupas extravagantes ou agir como um ator de teatro. O verdadeiro destaque nasce do contraste. Em um ambiente saturado de pessoas desleixadas, ansiosas e reativas, a sua primeira arma de atração é a estética do rigor. Isso significa uma apresentação pessoal impecável, postura aprumada, gestos medidos e um fardamento ou vestuário limpo de imperfeições. Quando você entra em um recinto carregando essa densidade, a atenção do ambiente é atraída antes mesmo de você abrir a boca. As pessoas percebem, no subconsciente, que é um centro de gravidade diferente naquela sala. Seja o ponto de ordem em meio ao caos. Passo 2. O uso estratégico do ponto de estacionamento e visibilidade. No patrulhamento tático, a escolha do ponto de estacionamento da viatura não é aleatória. Ela visa dissuasão pela presença ostensiva. Na sua carreira e nas suas relações profissionais, a lógica é exatamente a mesma. Não se esconda nos cantos mortos das reuniões, não sente no fundo do auditório e não permaneça em silêncio absoluto nos canais de comunicação da sua empresa. Marque presença nos locais de decisão. Faça perguntas inteligentes. Posicione-se no centro do enquadramento nas reuniões presenciais e mantenha sua imagem associada à resolução de problemas complexos. Se a sua equipe ou seus superiores olharem para frente e não enxergarem o seu vulto na linha de frente, eles assumirão que você não existe. Passo 3. A aura do mistério e da informação retida. Atrair atenção a qualquer preço não significa ser um livro aberto. O falastrão que conta tudo sobre sua vida, seus planos e suas táticas torna-se previsível e chato. O mestre da atração mantém uma aura de mistério envolvente. Revele apenas o necessário. Deixe que as pessoas saibam dos seus resultados, mas não de todos os seus passos. Quando você fala menos do que os outros, cada palavra sua ganha peso de ouro. As pessoas passam a prestar atenção dobrada porque intuem que há uma reserva profunda de conhecimento e poder por trás da sua reserva pessoal. O mistério gera curiosidade, a curiosidade gera fascínio, o fascínio gera autoridade. Passo 4. O sequestro do palco nos momentos de crise. A multidão e os medíocres travam na hora da tempestade. Quando uma crise estoura, seja um projeto falhando, uma ocorrência de alto risco descontrolada ou uma auditoria severa, a maioria tenta se esquivar da responsabilidade para proteger a própria pele. É exatamente aí que o operador de elite se projeta. Enquanto os outros recuam para a sombra da dúvida, dê um passo à frente com compostura inabalável. Assuma a frente da gestão de crise, organize o fluxo de ação e torne-se o rosto visível da solução. Quem assume o comando na hora do perigo herda o respeito do ambiente para sempre. Agora, preste atenção na inversão tática. Todo princípio de poder traz em si um antídoto e uma exceção perigosa que só o profissional experiente consegue enxergar. Existe uma linha tênue, porém mortal, entre a visibilidade tática e a exposição leviana. Atrair atenção a qualquer preço nunca significa transformar a sua atuação em um espetáculo irresponsável ou vaidoso. Se a sua busca por visibilidade colocar em risco a segurança da sua equipe na rua, a sigilo de uma investigação, a estabilidade financeira de um negócio ou a integridade dos seus procedimentos técnicos, você não está aplicando doutrina de comando, está cometendo suicídio profissional impulsionado pelo próprio ego. Há momentos em que a decisão mais inteligente do guerreiro é operar no silêncio absoluto da penumbra. Em operações veladas, no planejamento tático de longo prazo ou na construção de alianças de bastidor, o excesso de holofote é um alvo desenhado nas suas costas. Se você se torna ruidoso demais antes de consolidar a sua posição de força, os concorrentes e os invejosos se unirão para neutralizá-lo antes que você alcance o topo. A regra de ouro da visibilidade é a intencionalidade. Apareça de forma grandiosa quando for para consolidar a autoridade, liderar na crise ou intimidar adversários. Torne-se invisível quando o momento exigir observação, escutativa e execução técnica silenciosa. A modéstia deve ser uma escolha tática temporária, jamais um estado permanente de fraqueza. Você entendeu a mecânica. Viu como tomar o controle da percepção do ambiente, como aplicar o algoritmo da presença no seu cotidiano e como evitar a armadilha da vaidade infantil. Mas ainda falta a peça central do quebra-cabeça. Como integrar essa postura de atração de sinal e autoridade pública sem destruir o seu código de honra interior?
Como garantir que a sua busca por destaque na arena externa não contamine a sua conduta com superficialidade, mas sim consolide o seu nome como uma marca inexpugnável? E mais importante, qual é a diretriz final de comando para aplicar tudo isso na prática a partir de hoje? Na parte 3, a última instrução deste ciclo, vamos fechar o circuito de forma definitiva. Vamos alinhar os 5 mandamentos da liderança magnética, proteger a sua estrutura pessoal e entregar o fechamento da nossa doutrina de comando. Mantenha o prumo. Avance agora para a parte 3. Chegamos ao módulo decisivo da nossa instrução. Se você acompanhou até aqui, já compreendeu que a visibilidade e o magnetismo não são meros adereços estéticos, mas sim ferramentas de sobrevivência e comando no teatro da vida real. No entanto, existe uma armadilha silenciosa que destrói muitos homens brilhantes na caminhada para o topo. Permitir que a busca por destaque na arena pública infeste o santuário do seu próprio lar. Passar o dia inteiro no estado de prontidão, gerenciando a percepção alheia, impondo presença no ambiente profissional e mantendo a postura de combate contra a inveja de bastidor gera um desgaste de energia colossal. Se essa carga não for filtrada na porta de entrada da sua casa, o homem forte se transforma em um tirano doméstico ou em um espectro ausente. Muitos constroem uma imagem magnética para o mundo externo, mas tornam-se figuras frias, vaidosas e insuportáveis para a própria família. Confundem a necessidade de atenção pública com a exigência de aplausos dentro de casa. Chegam ao lar famintos por validação, reativos a qualquer questionamento simples e incapazes de ouvir a esposa ou os filhos com atenção genuína. Isso não é liderança, é ruína do ego. A verdadeira maturidade tática exige saber desarmar o colete mental antes de cruzar o portão. Na arena externa, você atrai os holofotes para proteger a missão e consolidar a sua autoridade. Dentro do seu lar, você não precisa de artifícios, mistérios ou palcos. A sua família não precisa do personagem invencível, ela precisa do seu caráter, da sua presença real e do seu amor protetor. O seu maior legado não é a aclamação da multidão que amanhã esquece o seu nome, mas a estabilidade e a honra da sua linhagem. A mesma sobriedade aplica-se à sua saúde financeira. O homem estratégico não usa visibilidade para ostentar futilidades ou simular um padrão de vida que não possui apenas para impressionar plateias vazias. Ele sabe que a verdadeira independência financeira é o que sustentará o seu nome quando os ventos da sorte mudarem. Viver abaixo dos seus meios e investir na sua estrutura pessoal é a blindagem silenciosa contra qualquer crise. Para fixar essa doutrina no seu subconsciente e transformar o conhecimento teórico em um algoritmo de comportamento diário, grave com precisão cirúrgica os 5 pilares do protocolo de execução da visibilidade magnética. Pilar 1. A rejeição absoluta do apagamento. Nunca se esconda na sombra da modéstia medíocre. Assuma a responsabilidade pela sua imagem e entenda que o seu valor técnico precisa ser visto para produzir impacto real. Onde houver um vácuo de liderança, ocupe o espaço com presença e postura. Pilar 2. O domínio do contraste comportamental. Destaque-se pela excelência da sua conduta e pelo rigor da sua apresentação. Em um mundo dominado pela ansiedade, pela vulgaridade e pelo desleixo, a sua serenidade, aprumo e precisão serão os maiores ímãs de atenção e respeito. Pilar 3. A aura do mistério estratégico. Não seja previsível nem entregue todas as suas cartas. Fale menos do que o necessário, retenha informações cruciais e deixe que as suas ações falem mais alto que suas palavras. O mistério gera fascínio e força os seus oponentes a hesitarem. Pilar 4. A projeção inabalável na hora da crise. Quando a tempestade chegar e a massa recuar pelo medo, dê um passo à frente. Torne-se a face visível da solução, assuma os riscos com compostura e guie a sua equipe na escuridão. Quem lidera no perigo herda a autoridade permanente. Pilar 5. A separação sagrada entre o palco e o lar. Não traga os holofotes e o teatro do poder para dentro de casa. Use o seu magnetismo externo para abrir caminhos e prover para os seus, mas seja a base de humildade, segurança e proteção para sua família. A verdadeira liderança não se impõe pelo grito desesperado por atenção ou pela necessidade infantil de aprovação. A autoridade real é irradiada pela densidade do seu caráter, pela coragem de ser visto quando todos se escondem e pela postura de quem não se curva diante da mediocridade do ambiente. O mundo moderno está repleto de homens invisíveis, passivos, que aceitam o apagamento por medo do julgamento dos fracos. Seja a exceção a essa regra de omissão. Seja o farol que ilumina o caminho da sua equipe, o pilar inabalável da sua família e o líder que domina o ambiente com presença soberana. Erga sua cabeça, ajuste a sua postura e caminhe com a firmeza de quem sabe exatamente o espaço que ocupa no mundo.
A atenção do ambiente pertence a quem tem a coragem de reivindicá-la através da excelência. Esta instrução foi desenhada com precisão cirúrgica para elevar o seu nível de consciência tática e transformar a sua postura de comando. Se este conteúdo gerou valor real e prático para a sua jornada, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Não permita que o algoritmo oculte as próximas instruções do seu radar. Para selar o seu compromisso com esta doutrina e demonstrar que você faz parte da elite dos que aplicam o conhecimento no terreno, deixe registrado nos comentários a nossa frase de código de honra. Presença magnética. Conduta impecável. Comando absoluto. Escreva essa frase nos comentários e mostre ao mundo que você não aceita mais a sombra da invisibilidade. Instrução encerrada. Mantenha a mente afiada e o controle absoluto. Missão dada é missão cumprida.